enquanto orava ali, enquanto Rosária estava orando, pude me lembrar. Os irmãos sabem, no mês passado, nossa última assembleia como igreja, nós aprovamos o investimento na melhoria. A gente está chamando de reforma, mas assim, não é bem uma reforma, é na pintura, na verdade, né? É porque na hora que vai fazer pintura, você descasca a parede, aí aparece rachadura, aí tem que fazer, né? Então é uma minizinha reforma, mas a ideia é fazer a pintura do nosso templo. Eu estou há 5 anos e meio aqui, e nesse período nós não fizemos nada disso. Nunca mexemos em patrimônio, com exceção da porta que a gente fez e da plataforma. Eu acho que foi a única coisa que a gente fez, não foi não? E aí tivemos também o investimento da parte de acústica, né, e som, aí realmente o projeto acústico e de som, mas temos de patrimônio, assim, de sala, construção mesmo, acho que foi, né? Mas chegou a hora, né, quando você olha aí as paredes e não já está ruim, né? A gente gosta que o ambiente que a gente usa para cultuar ao Senhor, que a gente convive como igreja junto, a gente também precisa preservar e guardar isso, tornar isso ainda um ambiente mais agradável. E a gente aprovou, então, o investimento nisso. Nosso irmão João Neves, é o nosso diretor de patrimônio, já está fazendo aí as tratativas, indo atrás, profissionais. Então, a gente deve fechar isso nas próximas semanas, próximo mês. E, se Deus quiser, setembro, outubro, os irmãos vão ver bastante andaime, tinta, lata de tinta, massa corrida, essas coisas, para que no aniversário de nossa igreja em dezembro esteja tudo pronto para que seja um ambiente ainda mais agradável para glorificarmos o nome do Senhor. Queria que você estivesse orando por isso e saber que você pode estar investindo nisso também, tá bom? Seja generoso mediante a proporção daquilo que Deus tem lhe abençoado também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Davi, você que está com som, cara, eu estou ouvindo eu não sei se é o retorno aqui, ó. Está ouvindo aí também? O pessoal, não, né? Deve ser só para mim no meu retorno aqui, Davi. Aí acaba me desconcentrando aqui, me ajuda. É ao vivo, viu? Fica tranquilo. Marcos 16, verso 15. Texto muito conhecido. Os 4 evangelhos trazem, nas últimas palavras de Jesus, a chamada Grande Comissão. A mais famosa dentre elas é Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 20, mais conhecido. Mas Marcos, capítulo 16, verso 15, é tão grande comissão quanto Mateus. Embora o texto é mais resumido, mas não é só o texto de Marcos 16, 15, todo o texto de Marcos é resumido. Então é típico realmente de Marcos, o objetivo ser mais objetivo, mais resumido para a apresentação do Evangelho do Senhor Jesus. E aqui ele traz então o que conhecemos como Grande Comissão, numa linguagem mais objetiva. Ele diz: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, disse Jesus. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Ao longo desse semestre, é verdade que nos últimos finais de semana nós tivemos uma pausa na nossa escola bíblica, dada a programação que tivemos, mas ao longo do semestre, desde fevereiro, nós temos estudado e sido desafiados através da escola bíblica, e os nossos cultos pela manhã têm nos trazido essa reflexão de que nós precisamos testemunhar ao mundo. Isso é essência da igreja. Isso não é um programa, isso não é um projeto para o ano, isso não é um departamento da igreja, isso não é um papel de uma equipe da igreja. Isso é a essência da igreja. Aliás, já tem 2 anos que nós estamos, através da nossa escola bíblica, estudando propósitos essenciais da igreja. Ou seja, não é possível ser igreja sem adorar a Deus. Não é. Nós podemos ser um clube, podemos ser uma associação recreativa, podemos ser até uma ONG. Mas não seremos igreja se a gente perder o propósito de adorar a Deus. Então, cultuar ao Senhor é resposta
a essa compreensão de que nós existimos para adorar a Deus. E fazemos isso quando temos comunhão com Ele. Então, ler Bíblia, orar, estar no culto público, estar no culto privado ou particular, estar no templo, estar nas casas, é essência da igreja. Não é um programa. Me permita abrir um parênteses aqui, embora a mensagem de hoje não seja sobre isso, mas para que a gente entenda a abrangência disso, os irmãos que ainda não participam de pequenos grupos precisam repensar. Porque a essência da igreja está em se reunir no templo e nas casas. Isso não é um programa de uma igreja contemporânea, de uma igreja que quer crescer através de marketing de rede. O pecado distorce tudo que Deus fez. Mas o sangue do Cordeiro, ele redime todas as coisas. O que significa dizer que estar em pequenos grupos é cumprimento dessa minha compreensão de que eu existo para adorar a Deus. Eu faço isso quando tenho comunhão com Ele e tenho comunhão uns com os outros. É essencial para a igreja. Por isso não existe, biblicamente falando, não existe ser igreja sem fazer parte do corpo. Eu posso ser igreja na minha casa. Eu posso ser igreja onde eu estiver. Isso é muito bonito, mas na maioria das vezes é uma desculpa esfarrapada para eu não me envolver. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem criou esse negócio de igreja foi Deus. As palavras são do Senhor Jesus. Eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não foi Pedro que disse que ia criar uma igreja para Jesus, não foi Paulo que sistematizou o evangelho e disse que a melhor forma de viver o evangelho é a igreja. Foi Jesus quem estabeleceu a igreja para o mundo. Então eu só sou igreja se eu estou no corpo. Se eu não estiver no corpo, eu não sou igreja. Posso ser um ótimo religioso. É só lembrar dos monges budistas e tantos outros, período do monasticismo, do próprio cristianismo, é só lembrar. Homens, mulheres que se retiravam, viviam em clausura, viviam retirados e acreditavam que faziam isso em nome de Deus. O budista acredita que faz isso em nome da sua fé. Isso não torna ele igreja. Então, ao longo desses últimos anos, nós temos estudado sobre esses pilares essenciais sobre o que é ser igreja. Viver em comunhão com Deus, viver em comunhão uns com os outros. E esse ano, esse semestre agora, nós estamos nos debruçando sobre esse outro pilar essencial da igreja. Testemunhar ao mundo. Não existe, isso não é papel de um departamento da igreja. Natália e Adrian, a Natália principalmente serviu conosco na área de missões muitos anos, e foi na gestão dela que a gente trabalhou se a gente ia ter uma equipe de evangelismo, lembra, Nath? E a gente chegou à conclusão de que não, a igreja não vai ter uma equipe de evangelização. Porque toda vez que a igreja teve uma equipe de evangelização, todos os outros disseram, não sou de evangelismo, são eles. Como se evangelizar fosse responsabilidade de alguns. Uma confusão, primeiro do entendimento bíblico, é verdade. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para evangelistas, assim como deu uns para pastores e mestres. É verdade. Você pode dizer, eu não sou evangelista, e está tudo bem. Mas ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho para toda criatura é tarefa de todo discípulo. Uma coisa não é a outra. E para não deixar no vácuo, a gente resume dizendo que o evangelista é aquele que ele acorda pensando como é que ele vai evangelizar hoje. Ele dorme e só dorme tranquilo se ele disser, hoje eu falei de Jesus para alguém.
Hoje eu ajudei um irmão meu, um membro da minha igreja, a alcançar outra pessoa para Jesus. Hoje eu capacitei um membro da minha igreja a dar o estudo bíblico evangelístico. O evangelista é esse cara que ele tem que evangelizar, ele tem que falar, ele tem que levar pessoas, ele tem que apoiar a igreja, levar a igreja a evangelizar. Esse cara é dotado de uma motivação extraordinária. Isso explica um pouquinho porque que seu pastor, no imaginário popular, né, é um cara que parece que a bateria não acaba. Porque isso é uma dotação extraordinária. Isso não vem de mim, isso é dom de Deus. E não vem das minhas obras, parafraseando Efésios 2, não vem das minhas obras para que eu não me glorie. Isso é dom de Deus. O ser pastor é dom de Deus. Ser evangelista é dom de Deus. Mas testemunhar ao mundo é tarefa para todo discípulo. E isso é a essência da igreja. Quando a igreja para de testemunhar, ela adoece. E a conta chega. É por isso que esse semestre nós estamos estudando sobre isso. Não é porque o pastor é missionário, não é porque o pastor ama missões, não é porque o pastor esteve no campo missionário. Se isso passa pela sua cabeça, em nome de Jesus, vou dar uma de penteca aqui, né? Repreende esse negócio aí, porque isso não vem de Deus. Isso é a essência da igreja. E Marcos, ao sintetizar a grande comissão, ele transmite as palavras de Jesus, que começa dizendo, olha aí a sua Bíblia, Marcos 16:15, vão ao mundo inteiro. Gente, ir para o mundo inteiro. Recentemente no Instagram, não sei se você sabe, mas eu retornei ao Instagram depois de alguns anos fora. E aí, uma postagem de uma pessoa conhecida, que pode ser compartilhado, você pode compartilhar também, falava sobre bandeiras de várias das capitais do Brasil, né? Alguns aí viram a minha postagem, e aí ela foi marcando, aí eu achei interessante, falei, vou marcar também as minhas, e aí fui marcando, e aí eu tive um irmão, uma pessoa que comentou assim, mandou no meu direct, respondeu o meu status, não é status, né? Status é o stories, viu que eu não domino bem esse negócio, né? Aí ele respondeu lá o meu stories, dizendo assim, nossa, credo, eu nunca saí nem de Caçapava. Eu achei interessante porque Jesus diz, vão ao mundo inteiro. Isso aqui não é uma parábola. Jesus não está usando essa frase assim só para ensinar um princípio. Não, isso aqui é literal. Vão ao mundo inteiro. É propósito de Deus para a sua igreja que a igreja alcance todo o planeta Terra. Todas as pessoas da terra, todas as famílias da terra. Hoje eu estou cheio de parênteses, né? Todas as famílias da terra, te lembra o quê? Estudante CBD. Lembra quem? Abraão. Para você perceber que Jesus não está sendo original. Não é em Jesus que começa a obra missionária. A obra missionária, ela reflete o caráter de Deus. Deus é um Deus missionário. Quando lá em Abraão ele diz, ele abençoa Abraão para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Consegue perceber a ideia de alcançar toda a criação? Isso aqui é resgatado por Jesus. Mas vamos combinar. Como é que um discípulo de Jesus vai conseguir alcançar o mundo todo? Quem que teria essa capacidade? Alguns pensaríamos rapidamente, no mínimo alguém tem que ser muito rico para ter capacidade de viajar e isso não afetar, porque a gente não consegue nem... Tem lugar do Brasil que não dá para ir, é mais caro viajar às vezes dentro do Brasil do que fazer uma viagem internacional. Quando muito aqui a gente consegue viajar, de repente, perto aqui, um parente que mora, sei lá, 4, 5, 6 horas de viagem daqui, a gente planeja o ano inteiro, faz dívida para viajar e às vezes não consegue. Como é, Jesus, que o Senhor quer que eu alcance o mundo todo? E aí a gente começa a tentar distorcer o texto, tirar o texto do seu contexto. Não, então eu acho que não foi bem isso que Jesus disse.
Não, ele disse assim, se der, você faz. Olha, no que depender de você, na medida do possível, faça. E a gente vai tirando o texto do contexto e vai servindo de pretexto para as nossas desculpas, até chegar no nível mais absurdo das desculpas, que dizendo, isso não é para mim, isso é só para os missionários. Esses aí sim, Deus está usando para alcançar o mundo. Eu não, isso aqui não é para mim. A grande verdade é que Jesus diz isso aos seus discípulos. Isso aqui é a palavra de Deus para a igreja. A igreja é chamada, comissionada por Jesus para ir ao mundo inteiro. Então, nós temos estudado e vimos que alcançamos o mundo inteiro, primeiro o mundo de uma pessoa. Talvez, de fato, eu não consiga alcançar o mundo no sentido cósmico, mas eu posso alcançar o mundo no sentido pessoal. O mundo de uma pessoa pode ser alcançado por mim. E quando, como igreja, nós temos a compreensão de que talvez eu não tenha braço, talvez nós, certamente como PIB Caçapava, não temos braço no sentido de recursos, dinheiro, gente, para poder alcançar todo o Vale do Paraíba, todo o estado de São Paulo, o Brasil, nós não temos braço para alcançar tudo isso, mas nós podemos alcançar Cunha. É onde o Senhor esticou a nossa mão. Na linguagem dos profetas do Antigo Testamento, é onde a nossa estaca foi alongado. Se for alongado, nossa estaca foi a Cunha. Foi lá que o Senhor nos levou. Lá a gente pode fazer a diferença. E a gente vai pedir a Deus que mande mais obreiro para a Cunha, porque o negócio está crescendo lá. O pastor Maurício já está organizando. Falei para você, né, do novo templo, o novo local de culto que eles estão fechando o contrato, estão se organizando. Logo vai chegar a data para a gente descer como igreja para lá, para fazer uma grande celebração nesse novo momento. Vamos orar por isso? Alguém quer orar por isso? Para que Deus mande mais obreiro para a Cunha, mande mais obreiro para a nossa igreja, para que daqui da igreja a gente possa mandar mais obreiro. Alguém gostaria de orar por isso agora? Vem cá, Adriano. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por darnos o privilégio de poder esticar, como o pastor falou, a estaca da tenda, Senhor. Chegar a Cunha, Senhor, e ver como essa igreja de 3 pessoas na cozinha, Senhor, foram para um pequeno templinho, um pequeno local, e agora está crescendo, Senhor. A obra está crescendo lá, Senhor. E se deu porque nós decidimos acreditar, Senhor. Decidimos investir, Senhor. Decidimos investir não só fundos econômicos, Senhor, sino tempo, porque acreditamos em Tua obra, Senhor. E você fez Sua obra, Senhor. Você fez a obra, Senhor, em Cunha. Manda obreiros para lá, Senhor. Manda obreiros para aqui também, Senhor. Para que podamos esticar a tenda ainda mais, Senhor. Que não seja só Cunha, Senhor. Senhor, que tenhamos muitos filhos mais, Senhor. Que tenhamos outras igrejas, Senhor. Que podamos estender ainda muito mais longe a tenda. Hasta lugares que nunca pensamos nem imaginamos como igreja, Senhor. Que seja assim em Tu nome santo, Jesus Cristo. Amém. Então o Senhor vai nos proporcionando oportunidades, e é disso que se trata a reflexão dessa manhã. Alcançar o mundo implica em olharmos para o nosso mundo. Olharmos para o nosso mundo, e aqui, repito, não falo apenas no contexto cósmico, mas no sentido do nosso círculo de influência. Qual que é o nosso mundo? Qual é o seu mundo? Aonde que os seus braços alcançam, suas pernas alcançam, a sua voz alcança, a sua vida alcança? Que mundo é esse? Que microcosmos é esse que você é o instrumento de Deus? Então, quando Jesus fala, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, Ele está incluindo o cosmos no sentido amplo, mas também no sentido particular, o seu microcosmos. Então, nós precisamos, e fomos sendo instruídos ao longo desse semestre, a olhar para os nossos círculos de influência, nossa família, os nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas que fazem parte do nosso mundo. Olhar para os nossos parceiros e colegas do trabalho, da universidade, da escola. Olhar para conhecidos. Gente que está no nosso mundo, mas não é muito conhecida nossa. Não é muito íntimo, mas é conhecido.
pessoal da academia, pessoal do supermercado, da farmácia, do mercadão, do ônibus. Nesse universo de pessoas com as quais a gente se relaciona. Vão por esse mundo e preguem o Evangelho. Pregar o Evangelho para esse mundo, aonde você está, é imperativo, não é opcional. Mas há pessoas que estão distantes da gente. Há um mundo que a gente não consegue, que é inacessível, ou distante, desconhecido da gente. Isso inclui os quase 7 mil povos não alcançados no mundo, dos quais cerca de 3 mil, 1.400.000 pessoas no planeta. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no planeta, que não têm acesso a nada do cristianismo. É verdade que 4 bi são considerados menos alcançados, menos evangelizados, o que significa dizer que entre eles, para eles encontrarem uma igreja, eles têm que viajar 1, 2, 3 horas, para conhecer um cristão não é fácil, mas entre os menos evangelizados, 2% da sua população sendo cristã evangélica, entre esses 7 mil povos, 3 mil não tem cristão, não tem igreja, não tem Bíblia, não tem rádio, não tem internet, não tem acesso, nunca viram, e se nós não mudarmos esse quadro, continuarão morrendo sem nunca ter sequer falado com um cristão. Por isso, minha oração ao Senhor é que quando atingir a minha idade de aposentadoria do ministério pastoral, Ele me transfira para um povo sem presença cristã. Porque se eu for até os 65 ou 70 no pastorado, e Ele me der mais 5, 10, 15, eu chegar aos 80, 85, eu vou ter 10, 15 anos tendo vivido no meio de um desses povos, que até lá nunca tiveram contato com o cristão, mas terão contato com o cristão. Talvez isso faça você repensar a sua aposentadoria. Pessoas desconhecidas da gente, mas para as quais Jesus também nos mandou ir. Alguns desses estão a milhares de quilômetros da gente, mas alguns desses desconhecidos estão muito perto da gente e a gente não vê. Eles não fazem parte do nosso ciclo de influência, nem os mais próximos, como familiares, como família, como amigos, nem mesmo não é pessoal da academia, do supermercado, não é gente que a gente vira e mexe, está se vendo, não é o motorista do ônibus que eu sempre pego, não é nem um conhecido. Passa pela gente e são totalmente desconhecidos. Jesus nos manda ir a essas pessoas. Nessa manhã, o Senhor nos quer abrir os olhos para que a gente não apenas enxergue as pessoas que conhecemos, mas Ele nos permita ter os olhos abertos para enxergar as pessoas que Ele coloca diante de nós, que nós desconhecemos. Deus também quer que essas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Vá a essas pessoas e pregue o Evangelho. Eu destaquei 2 momentos em que a gente se depara com os desconhecidos no nosso mundo. São as situações repentinas, as situações imprevistas, as situações não planejadas, em que a gente do nada está diante de uma pessoa que a gente nunca viu, que ela nunca viu a gente está numa circunstância com aquela pessoa e muito provavelmente depois que passar aquilo, a gente nunca mais vai ver. Você consegue lembrar de algum momento no seu dia a dia que esses encontros repentinos com pessoas totalmente desconhecidas acontecem? Marcos, no capítulo 5, verso 30, ele fala de um desses encontros repentinos,
que aconteceu com Jesus. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, e no caminho, alguém tocou nele. Lembra dessa história? Ele para no meio da multidão e diz: alguém tocou em mim. E os discípulos: mestre, claro, a multidão está apertando aqui. Lamento te dizer, mas realmente alguém vai tocar. Ele não é desse tipo de toque que eu estou falando. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Aquela mulher se encontrou com Jesus naquele momento, teve um encontro pessoal com ele, e depois ela sumiu da história. Ela entrou ali na história, ela sumiu da história. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Um encontro totalmente repentino. Um encontro único que não aconteceu de novo, mas que mudou o mundo daquela mulher. Eu digo mais, mudou o mundo que aquela mulher influenciava. Porque ali ela teve um encontro pessoal com Jesus. Naquele caminho. Ela não era destinatária, ela não era o objetivo principal, não era para lá que Jesus estava indo. Foi no caminho, um encontro repentino, e a história dela muda. E a partir dela a história de muita gente vai mudar. Atos capítulo 8 narra outro encontro desses repentinos, não previstos. Diz que Filipe, lá no verso de número 27, Filipe ouve o Espírito Santo lhe dizer, com o anjo do Senhor lhe diz, melhor dizendo, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu, diz o verso 27, estou em Atos capítulo 8. Filipe partiu e encontrou no caminho. Grave essa expressão. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração, estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia a voz alta o livro dos profetas Isaías, e aí, a partir daí a história. Filipe estava tendo um ministério extremamente frutífero. A gente já pôde estudar sobre isso. Pregando, estava em Samaria, multidões se convertendo, a igreja crescendo, bombando, aqueles crescimentos explosivos. A igreja era pequenininha, aí ele começa a pregar, muita gente se converte, no outro domingo mais gente se converte, daqui a pouco a igreja tem que mudar de lugar, e é um crescimento explosivo. Era Filipe era o pastor daquela igreja, estava indo bem, e daqui a pouco aparece um anjo do Senhor e diz para ele, sai daí agora, vai para o deserto. Não diz, eu vou te tirar daqui agora, eu vou te mandar no deserto, lá você vai encontrar. Não acontece. Só fala para ele ir para o deserto. Fico imaginando Filipe, o texto não fala isso, então é uma elucubração minha aqui, mas se fosse eu no lugar do Filipe, certamente passaria pela minha cabeça. O que foi que eu fiz de errado para Deus me punir desse jeito? Estava indo tão bem. O que foi que eu fiz de errado aqui, Senhor? Preciso mandar para o deserto. E aí o texto diz que no deserto ele partiu e encontrou no caminho ninguém mais, ninguém menos do que o responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. Ninguém mais, ninguém menos. Um encontro totalmente repentino, um encontro para Filipe, totalmente inusitado, totalmente não planejado, mas que ali Filipe pregou o evangelho. Fez diferença no mundo daquele homem e fez diferença no continente africano. Quando Jesus diz, vá por todo o mundo, sim, o Senhor quer que a sua igreja alcance o mundo inteiro, mas o Senhor sabe. Isso não implica que você tenha dinheiro para pagar todas as passagens necessárias para ir por todo o mundo. Isso não implica que você tenha tempo disponível e você viva de renda, você não dependa do seu trabalho para que você tenha tempo para viajar o mundo inteiro. O Senhor não está contando com isso, Ele não pediu isso e não é isso que Ele está falando.
Ele está falando que a igreja precisa ir por todo mundo, mas ele está dizendo que você, como parte da igreja, precisa ir pelo seu mundo, porque se você for pelo seu mundo e pregar o evangelho, ele vai fazer com que a igreja alcance o mundo inteiro. Aonde que Filipe imaginou que um dia ele ia estar com um alto funcionário da rainha de Candace? Aonde? Em que momento ele orou por isso? Ele simplesmente obedeceu o mandamento. Vá e pregue o evangelho. Mas isso fez uma diferença extraordinária no continente africano. Nós recebemos aqui o ano passado um irmão etíope. E a gente pôde ouvir dele o compartilhar sobre o impacto desse texto, desse Filipe, daquele encontro inusitado, aquele encontro repentino, mas que Filipe não abriu mão do princípio. Ele pregou o evangelho. Como que aquele encontro mudou a história do continente africano. Há uma segunda perspectiva sobre ir ao mundo inteiro. Nós estamos vendo que nós nos deparamos com pessoas desconhecidas, que não fazem parte do nosso mundo, não fazem parte do nosso microcosmos, do nosso universo, e que muitas vezes nos deparamos com essas pessoas, mas a ordem continua a mesma: prega o evangelho. Mas nós também somos colocados e muitas vezes somos empurrados para circunstâncias e situações da vida que nos levam aos desconhecidos, a lugares desconhecidos, a pessoas desconhecidas. Quer ver alguns deles? Atos capítulo 16, nós encontramos os discípulos de Jesus, Paulo, Silas, fazendo o ministério, fazendo a obra, pregando o evangelho, cumprindo o seu ministério, cumprindo o seu chamado, poderíamos dizer na sua rotina. Mas ali tinha, e aí a partir aqui 16, diz que Paulo e os companheiros estavam sendo perturbados por uma menina possessa de um espírito, que ficava gritando atrás deles, perturbando, e chegou um momento, verso 18, diz que isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Agora preste atenção, o cara está trabalhando, está sendo perturbado, aí ele ora ali, resolve o BO. Agora preste atenção no que acontece. Quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Agora os caras são presos. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo os pés no tronco. Você está trabalhando, tem uma endemoniada te perturbando, tu ora, o demônio vai embora, e em instantes, tudo muda. Tudo muda. Você agora é preso, colocado diante do juiz, o juiz não te ouve, o juiz não quer saber, ele já decreta, te manda, te coloca nu na frente das pessoas, você é espancado, e não satisfeitos, te colocam no porão, lugar úmido, cheio de mofo, cheio de rato, cheio de doença, e ainda prendem os teus pés, as tuas mãos em correntes, para não ter a mínima possibilidade de fuga.
Você consegue imaginar essa situação? Eles estavam pregando o evangelho, estavam plantando igreja. Em algumas horas, agora, eles estavam presos nessa situação terrível. Uma situação totalmente inimaginável, impensada. Tudo mudou. Foram presos. Quer ver outra experiência que é do dia a dia? Você sente uma dor de cabeça, toma um dipirona, não passa. Aí muda, toma lá um paracetamol, não passa. Já está no final do dia, você não quer ir no hospital. Vamos lá, vou dormir, passa. Uma acorda, piorou, acorda de noite, não consegue dormir, e aí não tem jeito, vou para a Fusan. Chega na Fusan, reclama, toma medicação, não passa. Lá para as tantas, depois de várias horas, decidem fazer um exame. E o exame aponta um tumor. Eu fui rápido aqui, porque normalmente esse tipo de diagnóstico a pessoa sente, vai, volta, muda de hospital, vai para a capital, chega até a hora que sai e recebe o diagnóstico, é um tumor. Por isso você está sentindo dor de cabeça. E nessa hora, o chão falta. Tudo muda. Eu estava indo trabalhar, era só uma dor de cabeça, mais uma, já senti tantas. Mas agora chega um diagnóstico. Tudo muda. Um tratamento que precisa ser feito, que antes parecia ser uma coisa simples. Agora é um tratamento que ocupa seu tempo, muda a sua rotina, muda o seu corpo. Um acidente, indo para o trabalho, mais um dia para o trabalho normal. Já ouvi falar de tantos acidentes, mas agora foi comigo, agora foi com os meus. Paulo estava preso, é verdade, sendo levado para Roma. Ele recebe a orientação, a informação de Deus de que ia passar por um naufrágio, barco, navio. Então, aquilo que acontece num naufrágio não é tão inusitado, ele recebe a informação. O que é inusitado é que quando ele está na ilha de Malta, capítulo 28 de Atos, detalhe, nenhum morre, tá? Quem não conhece a história vai perceber, o navio naufraga, ninguém morre, eles são acolhidos pelos populares lá da ilha de Malta, até que um outro navio chegue e tudo, ele está lá. E aí, olha o que diz o verso 3 do capítulo 28 de Atos. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor, mordeu a sua mão. Pô, Deus, aí o senhor está de brincadeira, né? Agora já deu, né? Eu já entendi que eu posso ser preso, já entendi que o senhor quer me levar para lugares assim, eu já passei por tudo isso, já entendi. A gente tem uma parada aqui, eu entendi que a parada que o Senhor queria era mostrar o teu poder, o Senhor livrou todo mundo entendeu, estão glorificando o teu nome. Só está frio, a gente só vai aquecer, eu só ia ajudar, botar graveto na fogueira para ela não apagar. Agora essa cobra vem me picar, cara. Não, aí... Situações, circunstâncias da vida que mudam radicalmente o mundo da gente. Qual que é a palavra de Jesus? Vão por todo mundo. Ele não disse para ir só nas cidades. Ele disse para ir nos campos. Ele não disse para ir só para o litoral. Ele disse para ir também nas montanhas. Ele não disse para ir só aos mais pobres. Ele disse para ir aos ricos também. Ele não disse para ir só onde tem casa. Ele também disse para quem não tem casa. Ele não disse para a gente ir a um tipo de mundo. Ele disse para a gente ir por todo o mundo. E quando o mundo da gente muda, quando as circunstâncias fazem o mundo da gente mudar, o imperativo é o mesmo. Pregue o Evangelho.
Prega o evangelho. Porque Paulo e Silas, quando foram presos, uma prisão injusta, do nada, de manhã, a gente saiu para pregar, estava indo tudo bem, até expulsamos um demônio, a menina está liberta, glória a Deus, aleluia, e horas depois, eu estou no fundo do cárcere, todo arrebentado, machucado, e, para piorar a situação, quem conhece a história sabe, acontece um terremoto. Mas é nessa hora que quem entendeu o chamado de Deus, o desafio de Jesus, quem entendeu a comissão dada por Jesus, entende o que é ir por todo mundo. Naquela hora, quando o mundo tremeu, eles amaram a Deus sobre todas as coisas. O carcereiro pega da espada, vai se matar, porque ele acredita piamente que portas estão abertas. Quem ficou vivo foi embora, eu vou pagar com a minha vida e com a minha família. Só que antes de eu ser morto, vou matar minha família na minha frente, porque a responsabilidade da vida deles é minha. Então, se eles fugiram, eu vou pagar. Então, eu vou me matar, porque pelo menos, vão livrar minha família. Esse é o consenso do porquê que o carcereiro tem aquela atitude de se suicidar. Mas é nessa hora que quem foi comissionado por Jesus abre a boca e prega o evangelho. Paulo e Silas diz para aquele homem: não faça isso, porque estamos todos aqui. Só foi possível que o carcereiro e a sua família se convertessem e fossem batizados, porque Paulo e Silas foram presos injustamente, foram maltratados, foram açoitados, foram colocados naquele lugar, naquela hora, naquele dia e naquela circunstância. Só por isso o carcereiro foi salvo com a sua família. Paulo é picado pela serpente. As pessoas olham para ele e dizem: é um amaldiçoado. Depois de tudo isso, olha o que acontece. Mas passado alguns minutos, algumas horas, nada acontece. Qualquer um outro teria sido morto rapidamente pelo veneno daquela víbora. Mas Deus livra, nada acontece. E uma ilha inteira que não estava no caminho, só passou porque o navio naufragou. Um povo inteiro foi alcançado, porque Paulo se manteve fiel à grande comissão. Independente do que acontecer no seu mundo, independente de onde você estiver no mundo, pregue o evangelho. Você está entendendo? Isso não é um ministério, isso não é um departamento da igreja, isso não é um programa denominacional, isso não é porque o pastor é missionário, isso é porque o nosso Deus é um Deus missionário, que quer que todos os povos, línguas e nações o adorem. E Ele conta comigo e com você, em toda e qualquer circunstância. Eu quero terminar desafiando você a tomar 3 decisões nessa manhã. A primeira delas, decida ser intencional. Os seus círculos de influência estão aí, o seu mundo está aí. Sua família, seus parentes, seus conhecidos, os amigos, o local de trabalho, o local do lazer. Esse mundo que você vive, ele está aí. Ele é real, e essas pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Então pregue o evangelho, seja intencional com elas. Pare de ficar perdendo tempo e não abrir a boca e pregar o evangelho com medo de ser envergonhado, com vergonha, seja lá com o que for. Ouça o testemunho desse casal que teve aqui hoje de manhã, do Didi e da Natasha. Ouça o testemunho deles. Tenho medo, tenho vergonha, mas fui, obedeci e fiz, e Deus usou. Irmãos, nós precisamos ser esta igreja, porque é isso que é ser igreja, que prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Seja intencional. Não ache que o tempo que você vai ter hoje, o almoço que você vai ter com o familiar, o almoço que você vai ter com o filho, que isso tudo é mero acaso, mera rotina. Faça do acaso e da rotina oportunidade para falar de Deus, oportunidade para testemunhar. E pregar o evangelho é testemunho do que Deus tem feito na sua vida.
Já conversei com a Esther. Nós vamos preparar ali embaixo, onde está ali o pessoal da recepção. Tem ali uma caixinha ali que a gente tem colocado envelopes e também alguns folhetos. Não vou trocar, porque eu acho que aquilo é útil, mas nós vamos colocar um outro, onde ali vai estar os estudos bíblicos utilizados na trilha da evangelização. Relacionamento discipulador 1, relacionamento discipulador 2, relacionamento discipulador 3, vai ficar ali, para que você possa todo domingo, todo dia que você vier no templo, participar do culto, você vai ali, lembrou de um familiar, lembrou de um colega do trabalho, alguém com quem você possa, você vai pegar ali, vai levar para ele estudar, para você estudar com ele, para que você possa apresentar Jesus para ele. Pastor, eu nunca fiz isso. A gente dá treinamento, tem gente aqui que sabe fazer isso, mas você não pode deixar de ser intencional. Intencional. Mas a segunda decisão que você tem que tomar nessa manhã é de obedecer o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o seu próximo. Pastor, eu não conheço essa pessoa, eu nunca vi. Eu sei lá quem é essa pessoa, sei lá se é um bandido, sei lá se ela não está mal intencionada, sei lá o que ela quer de mim. Ame. Ame. Amar não é gostar. Amar é servir. Ame. Pode ser o único encontro que você vai ter com essa pessoa na vida. Ame. Fala, Gigi. Ame ao próximo. Ouça, Gigi. Como diz a Bíblia, ame ao próximo. Ame essa pessoa. Pregue o Evangelho. Testemunhe do que Deus já fez na sua vida. Você não precisa ter versículos decorados, ter a Bíblia toda decorada na cabeça. Você não precisa ter feito um curso. Você só precisa saber o que Deus já fez na sua vida. O que Deus está fazendo na sua vida essa semana. Fale para a pessoa. Não saber o que dizer é esquecer o que Deus está fazendo com você. Mas ela nunca me viu, mas ela pode nunca mais te ver. Se Filipe tivesse pensado isso, ele não teria entrado naquela carruagem. Se Paulo tivesse pensado isso, Paulo talvez tivesse simplesmente dito algumas palavras bonitas. Talvez tivesse pego a onda lá no cárcere, tivesse pego a onda e indo embora também com os outros, e nem sequer preocupado com o carcereiro. Mas saber que você vai se encontrar essa semana com pessoas que são totalmente desconhecidas, não fazem parte do teu mundo, precisa deixar na ponta da língua a oportunidade de falar de Deus para essa pessoa, do amor de Deus para ela. Às vezes só Deus te ama. Eu percebo que quando eu entro no Uber, muitas vezes eu dou um boa tarde. Faz uma enorme diferença para a vida do motorista. Eu percebo motoristas de Uber que quando eu entro no Uber, eu dou boa tarde, Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa viagem. Era um cara que não ia falar nada, mas aquilo ali desmontou o cara. Ele fala a viagem inteira. Eu não falo mais nada, só na hora de ir embora. Deus te abençoe. Passou a viagem 20 minutos, 30 minutos. Quando eu estou no Tietê e vou para a sede da convenção, são 40 minutos às vezes. A marginal está lotada. E o motorista está assim, ó. Precisava falar. Você pode fazer a diferença no mundo de uma pessoa. Ela pode ser desconhecida, mas pregue o Evangelho. O desconhecido é nosso, é meu, mas não é desconhecido de Deus. Deus conhece você e Deus conhece o outro. Então Ele sabe por que vocês se encontraram. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, só coopere com Deus. Você não é responsável pela salvação dessa pessoa, tudo bem?
mas você é responsável por pregar o evangelho para essa pessoa. Tudo bem? A última decisão que eu quero convidar você a tomar é que você experimente o amor de Deus. Sim, quando Jesus fala, vá ao mundo inteiro e pregue o evangelho, Ele também está nos dizendo, experimente o amor de Deus em toda e qualquer situação. Eu gosto de lembrar nessa hora da Carla Fernanda, uma amiga que Deus nos deu nos tempos de Haiti, uma professora de Mato Grosso, que ouviu, no momento missionário da sua igreja, o convite que Verônica fez para que pedagogas, professoras, pessoal da área de educação pudesse ir ao Haiti para estar com ela no programa de verão, no programa de inverno lá, né, janeiro, na área de educação para trabalhar com as crianças. E a Carla decidiu ir para o Haiti, nas férias dela em janeiro. Ela foi 2 ou 3 anos. Nas férias de janeiro ela ia para o Haiti. E nós nos tornamos amigos na missão. E tem coisas que a gente compartilha com amigos na missão. Quando a gente compartilhou algumas coisas com ela do que a gente estava vivendo na missão, alguns desafios, algumas circunstâncias complicadas, a Carla sacou da cartola dela uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ela disse, pastor, quando eu vivo circunstâncias parecidas com essa que você está me contando, que são inusitadas, que fogem ao controle, eu aprendi que eu preciso me dizer como eu posso experimentar o amor de Deus nessa situação. Diagnóstico ruim chegou, estou fazendo um tratamento que eu jamais desejei, um acidente que acontece, uma prisão injusta, e aí no meio daquele caos todo, em vez de eu simplesmente abrir a minha boca para começar a reclamar, ou eu me trancar e explodir depois, eu aprendi a dizer, como eu posso experimentar o amor de Deus nessa prisão? Como é que eu posso experimentar o amor de Deus depois da picada dessa cobra? Como é que eu posso experimentar o amor de Deus depois desses açoites? Como é que eu posso experimentar o amor de Deus? E a Carla, quando disse isso, ela começou a compartilhar como que isso passou a mudar a perspectiva dela. Sabe por quê? Porque isso muda o nosso olhar. A gente não olha mais para as circunstâncias, a gente olha para Deus. A gente não olha mais para si mesmo, a gente começa a olhar ao nosso redor e tentar perceber o que é que Deus está fazendo aqui. A gente para de ficar perguntando por que comigo e começa a se perguntar para que agora? Para que nesse lugar? E aí a gente começa a ver como Deus, enxergar as coisas como Deus, sentir como Deus. E aí, meus irmãos, o extraordinário acontece, a gente começa a agir como Jesus. E no meio da prisão, a gente canta uma canção. A gente percebe que não é hora de ir embora, é hora de ficar. Porque alguém vai ser salvo. A gente percebe que na hora que a gente é picado na cobra e o veneno é injetado, não é hora de gritar desesperado porque eu vou morrer. É hora de esperar Deus fazer o milagre e depois dizer para as pessoas, eu não sou Deus nenhum, foi o meu Deus que fez isso. Eu começo a olhar para as circunstâncias da minha vida e começo a perceber que quando eu experimento o amor de Deus, eu exalo o amor de Deus. Se eu experimento desespero, eu exalo desespero. Se eu inalo o veneno, eu solto o veneno. Mas se eu experimento o amor de Deus, eu exalo o amor de Deus. A Bíblia nos diz, com todas as letras, sem sombra de dúvidas, que por mais difícil que seja, que essa manhã esclareça para você, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou repetir Romanos 8, 28. Se esse texto não está marcado na sua Bíblia, marque. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Como você pode experimentar o amor de Deus nessa situação? Eu termino a minha mensagem com Filipenses 1:6.
para te lembrar que, assim como Paulo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou essa boa obra vai completá-la. Então, meus irmãos, seja intencional, pregue o Evangelho, ame, não negocie o princípio, ame, fale de Deus, compartilhe do amor de Deus. Não há maior amor por alguém do que dar a sua vida por ele. Ame, ame e experimente o amor de Deus em toda e qualquer situação, e você será capaz de exalar o amor de Deus em toda e qualquer situação. Vamos orar por isso? Senhor, te louvo pela sua palavra, palavra que nos alimenta, nos conforta, nos consola, mas que não para aí. Tua palavra nos desafia, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos disciplina, nos corrige. E é esse universo de aplicações da sua palavra nas nossas vidas, que nessa manhã, Deus, nós te louvamos por nos trazer a memória de que o Senhor nos deu um mandamento: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Pai, queremos sair daqui obedientes ao Senhor nessa manhã. Queremos sair daqui, ó Deus querido, de fato, sendo intencionais. Então que o Senhor continue nos incomodando, que o Senhor continue apertando, que o Senhor continue corrigindo, Senhor, para que a gente seja intencional, para que a intencionalidade de testemunhar do Senhor, testemunhar do Teu Evangelho, testemunhar o Teu amor, ela se torne, ó Deus, estilo de vida de cada um de nós. Que a nossa igreja seja, ó Deus, conhecida pela sua intencionalidade em tudo que faz. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que é para a gente ir além, e o Senhor nos desafiou nessa manhã a amar, ó Deus, os desconhecidos. Amar essas pessoas que passam pela nossa vida muitas vezes uma única vez. Oh Deus, não deixa a gente ser cego para com essas pessoas. Abre os nossos olhos, Senhor, para a gente perceber que não é acaso, perceber, oh Deus, que não é coincidência, perceber que não é algo banal, mas que o Senhor nos coloca no dia, na hora, no lugar, com pessoas que precisam e que o Senhor quer alcançar. Assim como Filipe foi usado pelo Senhor, que nós sejamos usados pelo Senhor essa semana e todos os próximos dias da nossa vida, Senhor. Nos usa, Senhor, para que o mundo de algumas pessoas possa mudar e o mundo possa mudar através de pessoas que serão alcançadas por nós de maneira inusitada, de maneira intempestiva, de maneira impensada, mas que o Senhor vai usar as nossas vidas, Senhor. Que essa seja a marca do nosso DNA, Senhor, como igreja. Mas Deus, muda a nossa maneira de encarar as circunstâncias da nossa vida, Senhor, de uma vez para sempre. De pararmos de olhar, ó Deus, para as circunstâncias e resmungarmos, reclamarmos, murmurarmos, lamentarmos, ó Deus, e deixarmos as oportunidades de pregar o Teu Evangelho em circunstâncias em que, de outra forma, o Evangelho jamais chegaria. Senhor, que de hoje em diante nós possamos experimentar o Teu amor em toda e qualquer circunstância. Que assim como o Dilson usou a Carla Fernanda para trazer essa frase à minha memória, e eu jamais esqueci, que a mensagem dessa manhã seja, ó Deus, isso que crava na mente de cada um dos meus irmãos aqui. Como eu posso experimentar o amor de Deus nessa circunstância, e a partir daí o Senhor possa usar a gente em circunstâncias inusitadas, em circunstâncias desfavoráveis, mas o ser usado, ó Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Quantos daqueles médicos especialistas, aquelas equipes médicas especialistas em tratamentos de doenças raras, não tem tempo para nada,
estão viciados no trabalho, viciados em ganhar dinheiro, viciados em estudar, e que não têm tempo e não conseguem ser acessados por ninguém, muitas vezes a não ser, ou por outros colegas de profissão, ou pelos pacientes. E muitas vezes a gente reclama porque recebeu o diagnóstico, e a gente vai ter contato com aquele médico, com aquele enfermeiro, com aquele hospital. Como nós podemos experimentar o Teu amor em cada circunstância, Senhor? A gente precisa da Tua ajuda para isso. Como o Senhor ajudou Paulo, Silas, a gente precisa da Tua ajuda. Eu sei que o Espírito do Senhor que habitava neles é o mesmo que habita em nós. Então, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo age em nós, assim como o Senhor agiu com Paulo e Silas, usando a vida deles, usando a vida de Filipe, para alcançar, ó Deus, pessoas que vão mudar o mundo das suas famílias, o mundo da sua cidade, o mundo do seu país, alguns que vão literalmente impactar o mundo inteiro. Nós queremos, ó Deus, te pedir, usa as nossas vidas e nos aperfeiçoa para isso, no nome de Jesus. Amém? Queridos, estava com saudade de pregar, acabei pregando além do que devia, do tempo. Mas eu queria ter compartilhado com você essa mensagem nessa manhã. Os nossos professores vão aprofundar isso com você hoje e no próximo domingo.